Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Hoje vamos receber o coordenador do curso de Educação Física da Uniso, o professor Dr. Wagner Roland Marcelino, e também o coordenador do curso de Enfermagem, professor Ireneu Contini. E ainda nesse programa, iremos conversar com a professora Paula Monticelli e a médica doutora Lauren Klaus Jurk. Está no ar o Niso Comunidade. Estamos começando mais um Uniso Comunidade e vamos falar sobre saúde, sobre a prática da educação física e como isso pode ajudar na prevenção ao câncer de mama. Estamos recebendo o Dr. Wagner Marcelino, ele que é o coordenador do curso de Educação Física da Uniso. Professor Dr. Wagner, muito obrigado pela sua presença. A prática da educação física, a prática do esporte, é claro que ela é sempre importante, mas estamos no Outubro Rosa e a gente quer falar um pouco sobre a prática da atividade física e a prevenção do câncer de mama. De fato, tem relação? Oi, Negrão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tem sim, tem bastante relação. Existem dois pontos básicos aí que a gente precisa estar sabendo, né? O aspecto preventivo e o aspecto durante e pós-tratamento, né? A prática de atividade física é um dos fatores que beneficia muito a baixa incidência de doenças, né? Como a do câncer de mama. E durante o tratamento e após o tratamento também, ela intervém muito na questão da autoestima, né? Das pessoas e fazendo aquela condição da pessoa superar mais essa dificuldade. Agora, quais são os exercícios recomendados na prevenção do câncer de mama? O que a mulher e qual a idade dessa mulher ela deve começar a pensar em fazer, se é que já não faz, mas de repente ela que vai ser agora estimulada dentro dessa nossa conversa. Olha, faça corrida, faça uma musculação ou pratique natação. Quais são as recomendações, no mínimo básica, e qual é a idade recomendada para começar? Então, com relação à idade para iniciar um programa de atividade física, né? As meninas, aí, as mulheres, elas podem começar a partir dos 16 para 17 anos, é uma idade bastante adequada para você estar inserindo uma rotina diária de prática de atividade física. Com relação aos tipos de atividade física, é importante a gente destacar o seguinte, que tanto as atividades aeróbias, né, como as atividades anaeróbias, né, aí no caso a caminhada, uma leve corrida, a prática de atividades aquáticas como natação, hidroginástica são recomendadas, né? Até pelo aspecto de você estar melhorando a sua função cardiovascular, isso é importante, né? Porque infelizmente essa doença ela proporciona um cansaço muito exagerado e durante o tratamento isso fica mais intensificado ainda. E o trabalho de força, né? Exercício de força, de musculação, vários estudos vêm comprovando que essa prática de atividade física ela auxilia muito no dia a dia das pessoas, né? E é um fator extremamente positivo até com o aspecto do envelhecimento, né? Que é um processo natural que todos nós vamos ser cometidos um dia sobre esse processo. Mas vale lembrar que antes da prática da educação física, tem que procurar pelo menos um profissional da área da educação física e até um médico, né, doutor Wagner? Não, com certeza, né? É importante ter um trabalho multidisciplinar, né? Então, o médico que está ali observando, tratando o quadro clínico da pessoa, né? Solicitando a inclusão de uma prática de atividade física, né? Com a orientação do profissional de educação física, é de fundamental importância. Apesar da caminhada ser uma prática muito comum para todos, né, e não requer nenhuma situação de estrutura física para fazê-la, né, nós podemos caminhar aí ao redor da nossa residência, aos parques livres e tudo mais. É importante sempre receber uma orientação com relação à intensidade do exercício. Então, especificamente com o câncer de mama, o que a gente tem que ter um controle muito grande é a intensidade do exercício. No que a gente está se referindo com relação à intensidade, né? A intensidade do exercício é a quantidade de semanas que as pessoas estão praticando essa atividade física, né? E a forma de como estão praticando, né? No sentido de estar fazendo atividade física sem um intervalo adequado, no sentido de estar fazendo uma atividade física muito prolongada. Tudo isso tem que ser acompanhado entre o profissional e o médico que está dentro do caso aí da situação da doença. Aí, uma vez que seja, infelizmente, detectado um câncer de mama e ela esteja em tratamento, a prática da educação física tem que ser suspensa ou ela
pode, junto com o tratamento do câncer de mama, até se for o caso da retirada da própria mama, ela pode continuar praticando educação física ou não? Atividade física? E isso vai depender muito da resposta ao tratamento, né? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Normalmente, as pessoas com histórico de atividade física, né, elas têm uma resposta menos agressiva do que as pessoas que não possuem esse histórico de atividade física. Nesse sentido, haverá um momento que é importante haver uma interrupção, porque o tratamento ele tem uma situação muito agressiva, né? Mas a retomada ela deve ser feita assim que houver a condição possível para essa situação, né? As pessoas não podem deixar de se abater por isso e deixar de fazer a prática de atividade física. Há vários estudos, vários relatos científicos mostrando até de mulheres, né, que saíram dessa situação do câncer de mama, introduziram a corrida e a caminhada e hoje são maratonistas, participam de eventos esportivos de grande porte, né? Então isso, de que maneira como isso vai acontecer, vai depender muito da pessoa com relação à resposta ao tratamento. De repente, uma atividade de musculação tem que ser deixada de lado por causa de movimentos que, eventualmente, o braço vai fazer algum esforço na parte posterior do corpo, é isso? Sim, exatamente. Mas aí a gente não pode esquecer também que, de repente, você diminui ou você fica um pouco isento dessa prática de membros superiores, mas você começa a exercitar as pernas, né? Você começa a fazer um exercício para fortalecimento das pernas, porque todo tipo de prática de atividade física, nesse estágio, ele ajuda, né? Como eu falei, ele favorece muito na autoestima da pessoa, né? E também favorece na questão da autoconfiança, né? De saber que pode realizar uma atividade física. O profissional de educação física, ele está dentro do grupo dos profissionais de saúde e, consequentemente, o aluno, ele é orientado, ele recebe informações, ele tem aulas de algumas doenças que podem ser evitadas com o uso do esporte e o câncer de mama é levado como assunto de sala de aula? Sim, normalmente é para acontecer isso, né? Aqui na Universidade de Sorocaba, na nossa proposta curricular, nós temos componentes curriculares, matérias, né, que inserem o aluno dentro dessa questão da saúde coletiva, né, relacionando o aluno numa equipe multidisciplinar com os outros cursos da área da saúde, né? E também nós estamos com uma situação bastante inovadora aqui dentro do curso de bacharelado em Educação Física, que é o estágio do aluno na unidade básica de saúde. Então, aqui em Brigadeiro Tobias, que é muito próximo do nosso campus, nós temos lá um grupo de alunos que já estão fazendo estágio curricular obrigatório, né? Vivenciando todos esses tipos de patologia, né, de hipertensão, até mesmo da questão do câncer. Então, é importante que o profissional de educação física, é importante que o estudante de educação física do bacharelado, né, esteja inserido nesse contexto, porque são situações comuns. Em São Paulo, especificamente no Hospital Albert Einstein, já existe a vaga, né, de contratação para o profissional de educação física. Então, ele faz um trabalho multidisciplinar. Que tipo de trabalho é realizado? Ele realiza um processo de autonomia ao paciente. Então, o paciente ele começa a ter uma conscientização dentro do hospital da importância de fazer atividade física diariamente, né? E esse profissional de educação física, junto com os demais profissionais da área da saúde, proporciona autonomia para ele, orientando, explicando para ele como que ele deve proceder ao sair do hospital. Agora, por exemplo, na unidade de saúde, hoje ele vai trabalhar com todas as faixas etárias e todas as situações. Quer dizer que ele pode orientar, de repente, uma pessoa da terceira idade, como pode, de repente, orientar um jovem. São práticas distintas, mas nesse momento de orientação e depois existirá um acompanhamento nas atividades? Sim, sim. Nós estamos aí firmando uma parceria com a Secretaria da Saúde, né, que praticamente já está concretizada, falta só a gente assinar a parte da documentação. E o que acontece? A partir de agora a gente está iniciando esse ciclo, né? Que a todo momento você vai ter lá os profissionais da saúde, da área da saúde, que é uma professora de educação física, é uma profissional de educação física, com os estudantes da Uniso, né? Então, o frequentador da unidade básica de saúde, né? A pessoa que está ali frequentando a unidade básica de saúde, ela vai ter um acompanhamento diário, né? Perante a essa inserção da prática de atividade física. Isso eu vejo com uma situação extremamente favorável, né, até para a sociedade, né, porque a sociedade, normalmente, como eu falei, o caminhar é uma prática muito fácil, né, você não precisa de recursos para fazer, mas o trabalho de força é essencial. Então, se você tem uma unidade básica, onde a pessoa pode ir lá e fazer um trabalho preventivo, porque a ideia é essa, é fazer um trabalho preventivo, né,
vai trazer grandes benefícios para ele, com certeza. Agora, qual é o maior enrosco para a pessoa evitar fazer uma caminhada e de repente ter algum problema? É o tênis que não é adequado, de repente comprou um tênis Xing Ling aí que ele vê que é bonito, uma réplica do Nike, réplica de um tênis de marca, acha que é legal, uma roupa que também de repente não é antitranspirante, ou ele vai de calça jeans e acha que está legal, uma camisa qualquer. Existe pelo menos alguma questão básica, elementar para fazer uma caminhada? O tênis é o fundamental e a roupa também? Sim, acessórios são importantes, né? Às vezes a gente está andando aqui na cidade, né? E a gente vê pessoas aí caminhando com bermuda jeans, né? Sandalinha baixa, né? Isso com certeza vai causar malefícios para essa prática, né? Agora, o que é mais importante é a pessoa ter a noção de uma caminhada, ela tem que ter um processo contínuo. Então, se você fizer 20 minutos contínuos de caminhada, 2 vezes por semana, isso já está comprovado também cientificamente, você vai ter resultados bastante benéficos. Normalmente as pessoas saem para caminhar e qualquer interrupção, dá uma paradinha para ver uma vitrine, para ver uma loja, isso causa, vamos dizer assim, nenhum malefício, mas ele não dá o resultado esperado que tem que dar. Então, por isso que é importante a orientação de se receber essas informações e quando a pessoa fala assim, bom, eu vou caminhar, vou fazer a minha caminhada, que essa caminhada seja ininterrupta, né, sequencialmente. Quer dizer que fazer compra no supermercado não é caminhada, fazer compra no shopping também não é caminhada. Na verdade, o que acontece? Você está em movimento, que é importante, né? De repente você vai buscar o seu pão na padaria e vai caminhando, né? Ou você vai andar no próprio shopping, né? Fazer um passeio, tudo. Isso é importante, né? Porque o movimento, ele é fundamental. Agora, para alguns resultados mais específicos, mais expressivos para o nosso organismo, você tem que mudar esse contexto, né? Isso não traz resultados, não. E a corrida, professor, é indicada também para todo mundo? E a partir de que momento, em situação também a corrida, a pessoa se envolve, se empolga e a gente percebe algumas pessoas, até da terceira idade, que hoje já são atletas, elas participam de maratonas, foram fora do país, enfim, e tem uma resposta até rápida, até na questão de não só da melhora de qualidade de vida, mas se emagreceram. Também a corrida, ela é um esporte fácil de ser praticado? Posso praticar na rua, posso praticar no campo, mas ela tem mais riscos do que a caminhada? Respondendo à pergunta se a corrida é um esporte fácil, eu diria que sim, né? Porque não requer nenhuma estrutura grande também para você estar praticando. O que nós precisamos entender em relação à corrida é um dos eventos esportivos com maior número de adesão que cresceu nos últimos 10 anos, né? Então, a todo momento nós temos ações aí, movimentos, eventos de corridas de rua. E as pessoas que pretendem estar inseridas nesse processo de corrida de rua, eu sugeriria que seja muito paciente, porque você não dá para sair correndo de uma hora para outra aí, né? E buscando algo ou visualizando alguém que já está há muito tempo fazendo essa prática. Então, eu estou dizendo da paciência porque é possível sim você correr uma meia maratona, você correr até uma maratona, mas desde que você tenha um processo gradativo, muito bem estruturado, muito bem organizado, né? Não dá para você entrar numa ação muito repentina aí. Se você não tem esse pré-requisito da paciência, né, de planejamento de treino, com certeza você vai sofrer consequências muito desagradáveis, né? Então, lesões por estresse é um indicativo muito alto nos praticantes de corrida que não se inserem nesse quadro, né? Porque começam a praticar de maneira desorganizada e aí isso vai gerar um desconforto muito grande para a pessoa. Quer dizer que toda prática de esporte, você tem que imaginar que você vai conseguir resultado a médio e longo prazo, porque a curto prazo nenhum deles dá. Não tem nenhuma mágica de eu entrar na academia amanhã e já ficar fortão, ou entrar na corrida amanhã e já emagrecer. Não dá para imaginar nada a curto prazo? O que acontece hoje, as academias de ginástica, né, eles promovem alguns produtos, né, algumas ações comerciais do HIIT, né, que é um treino de alta intensidade, né? Então, o que vem a ser esse HIIT? É uma prática corporal, uma prática de atividade física de 30 minutos ininterruptos ou de 20 minutos ininterruptos, né? Claro, quando você se envolve numa atividade de alta intensidade, você tem uma percepção de prazer, né, de sensação boa e etc. Mas a intensidade sendo muito forte do treinamento, você consegue ter um resultado aí de 4 semanas. Menos do que isso,
é alguma coisa anormal que está acontecendo aí, de repente até uma utilização de uma coisa que não deveria ser usada, tanto na prática de atividade física como algum produto ingerido, né? O tempo mínimo para você ter um resultado, a começar a perceber o resultado, são 4 semanas de treinamento. Aí não tem limite, isso pode demorar o tempo que quiser. Com certeza. Professor, quem quiser conversar com o senhor a respeito de prática de educação física, bater um papo sobre o curso de educação física da Uniso, lembrando que nós temos 2 opções, né? Que é a licenciatura, o bacharelado. Olha, eu tenho alguma dúvida, quero saber se eu posso começar na licenciatura, depois eu passo para o bacharelado, dá para aproveitar, eu já fiz a licenciatura numa outra faculdade, só quero terminar o bacharelado na Uniso. Qual é a forma mais fácil, um e-mail mais fácil de conversar com o senhor? Pode encaminhar para a gente pelo e-mail wagner.marcelino@prof.uniso.br, né? E também pode ligar no 2101 7045, que nós estamos à disposição aqui para atendê-los. Dá para vir conhecer a estrutura do curso, Com conhecer certeza, as nossas quadras, com certeza. nossa academia, enfim, os professores estão à disposição. Sim, com certeza. É só entrar em contato com a gente que a gente faz um agendamento prévio aí. Será um maior prazer receber as pessoas aqui. Muito obrigado, professor. Lembrando então que nós vamos para um intervalo e na sequência a gente vem com 2 blocos especiais, falando ainda do tema Outubro Rosa. Inclusive vai ter até alteração no cenário e na roupa desse apresentador. Voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização com o principal objetivo de alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, as campanhas acontecem desde 2002. Estamos recebendo agora em nossos estúdios a professora Paula Monticelli e a doutora Lauren Claus-Jurk. Elas vão falar mais sobre o que é o câncer de mama e métodos e formas de prevenção dessa doença. Vamos começar de praxe no nosso programa, sabendo um pouco mais do perfil do nosso entrevistado. Quero começar pela professora Paula Monticelli. Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você falasse a respeito da sua titulação acadêmica e do tempo que você está trabalhando na Uniso. Bom, eu me formei em enfermagem na Unip, aí fui trabalhar como enfermeira. Depois de um tempo eu fiz residência multiprofissional pela Faculdade de Medicina da USP em Saúde Coletiva. Aí tenho mestrado em Ciências Farmacêuticas aqui pela Uniso. E trabalhei na área da docência, fiquei 5 anos na Universidade Anhanguera, na Faculdade Anhanguera, no curso de enfermagem, e agora faz 1 ano que eu estou no colegiado de enfermagem da Uniso. Aí eu ministro as disciplinas de saúde pública e epidemiologia para o curso de enfermagem e para alguns cursos da área da saúde também aqui da Uniso. Muito bem. Vamos conhecer o perfil também da doutora Lauren Claus-Jurk. Doutora Lauren, da mesma forma, gostaria que a senhora falasse da sua graduação, onde foi, e a sua titulação acadêmica. Gostaria de agradecer o convite à Uniso e ao curso de enfermagem. Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, fiz minha residência médica em cirurgia geral e cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo. Depois disso, continuei meu mestrado na Escola Paulista, fiz minha pós-graduação em cirurgia de reconstrução mamária no Pérola Byton. Ainda em São Paulo, trabalhei 3 anos no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, fazendo reconstruções mamárias. E há 3 anos eu estou morando em Sorocaba, atendendo casos de convênio Unimed e também Mediplan, fazendo as reconstruções. Muito bem. Então vamos começar com a doutora Paula, com a professora Paula, com relação ao que é o câncer de mama. Como é que a enfermagem define o câncer de mama? Então, a principal atuação da enfermagem, principalmente no Outubro Rosa, é fazer o diagnóstico precoce, né? Fazer com que a maioria das mulheres nessa faixa etária que a gente classifica sendo de maior risco, pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos,
mas aqui em Sorocaba a gente faz um rastreamento antes, né? A partir dos 40 anos, nas UBSs, que são os postos de saúde, que tem em cada bairro, em cada região aqui de Sorocaba tem um posto de saúde, uma UBS, a enfermagem ela faz esse rastreamento, ela pode fazer a solicitação do pedido da mamografia e também conversar sobre as mulheres, sobre o autoexame, a importância de fazer o autoexame, de conhecer o próprio corpo, de saber se tem alguma alteração referente a isso. E conversar também sobre o grupo de risco, né? Tem algumas mulheres que a gente classifica que elas estão no grupo de risco para ter câncer de mama, então a gente precisa ter esse olhar para essas mulheres também. Esse olhar começa um pouquinho antes, né? Não só a partir dos 40 anos, mas um pouquinho antes para a gente poder identificar se existe alguma alteração, alguma coisa, para daí dar o seguimento. Lógico que se a mulher tiver já com o câncer de mama, a enfermagem faz toda a parte de cuidados, né? Porque daí vão ter todas as intervenções médicas e tudo a seguir, muitas vezes cirurgia, quimioterapia, e daí a enfermagem vai ter todo esse suporte de cuidado. Da mesma forma, doutora Laura, a gente consegue, como é que a senhora definiria tecnicamente o que é o câncer de mama? O que gera o câncer de mama, o nódulo e, consequentemente, a retirada da mama? O que é? Da onde ele vem? Por que surge o câncer de mama? Câncer de mama é uma doença multifatorial. Existem fatores ambientais, existem fatores genéticos que causam uma alteração genética na célula, e esta célula geneticamente modificada por um fator externo ou endógeno do próprio paciente passa a se multiplicar de uma maneira desordenada e muitas vezes se deslocando do seu sítio principal, que no caso é a mama, causando metástase e a disfunção desse órgão. Por isso que é uma doença bastante potencialmente agressiva e que leva ao óbito se não controlada. Agora, a professora Paula falou da faixa etária de 50 anos e de grupos de risco. O que é um grupo de risco e por que essa faixa etária a partir dos 50 anos? Bom, essa é uma definição da Secretaria de Saúde do Brasil, que define que o rastreamento seja feito a partir de mulheres com 50 anos e com mamografia bianual. Mas, assim como tem se feito aqui, eu acho que deveria ser feito mais precocemente, a partir dos 40 anos, que é o que a doutora Paula tem feito aqui nas UBSs e pregado que seja antecipado. Mas a gente sabe que a idade é o principal fator de risco para ter o câncer de mama. Então, mulheres a partir de 50 anos têm um fator de risco importante, por isso o rastreamento a partir desta idade. Agora, a senhora falou, professora Paula, com relação a grupos. O que são esses grupos? Se a mãe já teve, se a avó já teve, é isso considerado um grupo? Se já teve casos na família? E qual é a ordem aí? Por exemplo, de repente uma irmã já teve, mas aí a mãe não teve. Como é que se faz numa entrevista para saber, de repente, se a pessoa pode estar sujeita ou não? Quando a mulher vai até a UBS para fazer a solicitação da mamografia, já no próprio impresso da mamografia já vem definido qual seriam esses grupos que a gente tem que ter um olhar mais próximo, né? Seriam grupos de famílias onde a irmã, ou a mãe, ou a avó, ou até mesmo a tia tiveram câncer de mama. A gente tem histórico de famílias que tem a mãe, tem a tia, tem a avó que tem câncer de mama, então a probabilidade, né, do risco dessa pessoa desenvolver um câncer, ela é maior. Como a doutora falou, existem todos fatores genéticos, mas também ambientais, que colaboram com a pessoa ter uma maior probabilidade de ter câncer de mama. Um deles também seria o tabagismo, né? Estilo de vida, também a faixa etária, e também, se a mulher também teve um outro tipo de câncer, principalmente de ovário, elas também entram como um grupo que precisa ter um olhar mais atento para isso. Agora, a senhora falou do tabagismo, pode levar a câncer de mama? O tabagismo pode levar a o desenvolvimento, né, aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, se você já tem, né, vamos dizer, uma genética e ainda faz uso do cigarro, você pode ter qualquer tipo de câncer, na verdade, de pulmão, de mama. Agora, adolescentes, por exemplo, tem alguma
possibilidade de ter algum tipo de câncer de mama, e também adolescentes ou mulheres adultas antes da faixa dos 50 anos devem fazer o autoexame? Sim, devem fazer. É lógico, né? Adolescente ter câncer de mama a probabilidade é bem menor do que uma mulher que tem 40, 50 anos. Quanto mais vai se estendendo a idade, é maior a probabilidade. Mas existe sim. É importante. O autoexame, ele não substitui os exames de imagem, né? Exames clínicos, tudo. Mas é importante a mulher conhecer se ela tem alguma alteração na mama. E independente da faixa etária, é importante que a mulher faça o autoexame, sim. Agora, a doutora Lauren, a senhora falou que pode chegar ao óbito num caso extremo se não houver tratamento. Hoje existe um índice, uma porcentagem de quantos % de mulheres, infelizmente, vão a óbito e, consequentemente, um número que seja expressivo de mulheres que fazem o tratamento e têm um resultado positivo? Olha, dados do INCA, tá, atuais deste ano aqui de 2018, mostram quase 60 mil novos diagnósticos de câncer de mama para esse ano no Brasil. Destes, 18 mil óbitos por câncer de mama. Mas, então, a estatística geral é essa. Agora, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. E como é que se cura um câncer de mama? Qual é o tratamento para curar o câncer de mama? O tratamento é cirúrgico. Muitas vezes o oncologista que vai acompanhar este caso, porque também é um tratamento multidisciplinar, a gente precisa de um mastologista, um oncologista e o cirurgião plástico em equipe atuando sobre esse paciente. Muitas vezes esse paciente vai para a quimioterapia antes da cirurgia ou depois. Muitas vezes precisa da radioterapia. E o tratamento sempre vai passar pela etapa cirúrgica quando possível. Neste caso, o mastologista vai indicar uma ressecção, uma retirada parcial da mama ou total da mama, o que vai depender do tipo do tumor e também do tamanho da mama, do tamanho do tumor. Se for uma retirada parcial, muitas vezes a gente consegue a reconstrução com o restante do tecido mamário. E se for uma retirada total, que é o que se fala em mastectomia, aí nós vamos precisar fazer uma reconstrução com implantes ou retalhos, que é a retirada de um pedaço de pele de algum outro lugar do corpo, alocado na região onde foi retirado pele, areola. Qual é a importância disso para a mulher de fazer essa reconstrução? Numa situação que não precisaria fazer a reconstrução da mama, ou é uma reconstrução estética fundamental para que ela tenha uma qualidade de vida melhor no aspecto de estar mais bonita, ela possa colocar um vestido, ela possa colocar uma roupa decotada, ela possa colocar um biquíni, enfim, qual é a importância? Não fazer tem algum problema, ou fazer tem a função estética primordial para a autoestima da mulher? Fazer a reconstrução de mama impacta positivamente sobre as mulheres com relação à qualidade de vida e autoestima, porque a mastectomia é realmente bastante mutilante para a mulher, a mama é um órgão sexual, então para as pacientes que fazem a reconstrução, a evolução tem de ser mais positiva. Toda mulher que é mastectomizada tem direito à reconstrução mamária, tanto no sistema público de saúde quanto em convênios. Só não será feita a reconstrução em casos em que clinicamente não seja possível, pacientes que já tenham outras doenças e que o tempo cirúrgico não pode ser postergado muito, ou condições locais que impeçam, eventualmente, que não tenha sido o tumor ressecado na sua totalidade, a gente acaba não reconstruindo, indo para a quimioterapia, para depois, se o paciente estiver curada, refazer a parte de reconstrução. Mas sempre que possível tem que ser feito, é um direito da paciente e impacta positivamente, inclusive, na sobrevida. Doutora Lauren, com relação à reposição hormonal, ela pode causar risco de contrair câncer de mama? E ainda mais, o que é uma reposição hormonal? Reposição hormonal é quando a gente prescreve, nós médicos prescrevemos hormônios, basicamente estrógeno e progesterona, o que é feito principalmente no período do climatério, onde a mulher entra na menopausa e começa a ter sintomas.
A indicação da reposição hormonal tem que ser bastante criteriosa e restrita, porque existem várias evidências científicas de que aumenta sim o risco de câncer de mama, tanto a terapia isolada com estrógeno quanto a combinada estrógeno-progesterona. Então, a indicação da reposição tem que ser para mulheres muito sintomáticas, com sintomas vasomotores, que é aquele calorão da menopausa. Muitas vezes as pacientes que desenvolvem déficits de memória durante esse período da menopausa e ficam exageradamente incomodadas, têm sintomas vaginais. Então, tem que ser avaliado o custo-benefício da reposição hormonal, porque se ela for feita numa dose muito alta e por um tempo muito prolongado, ela sim pode aumentar o risco de câncer de mama. O uso do hormônio como anticoncepcional já é mais controverso, se ele aumenta ou não o risco de câncer de mama, mas a Organização Mundial de Saúde considera sim também como um fator de risco para o câncer de mama. Agora, professora Paula, com relação com a identificação do câncer de mama, a olho nu, no toque, a mulher consegue perceber de que forma, o que é orientado e como ela deve fazer? No autoexame, né, seria importante ela fazer para ver se ela tem alguma alteração. No tato, quando o problema do autoexame é que quando a mulher já começa a perceber que existe alguma alteração, é porque ele já tem um desenvolvimento, são né? nódulos? Nódulos, ou quando ela olha, ela pode não só fazer o autoexame, né, do tato, ela pode se olhar no espelho, colocando a mão na cintura, né? Quando ela estiver no ambiente depois do banho, ela estiver bem tranquila, ela pode fazer essa verificação no espelho. Ela pode ver também que não está simétrica as mamas, né? Ela fica repuxando ou ela tem alguma anomalia em uma das mamas. E também quando sai algum tipo de líquido do mamilo, é importante estar verificando sempre isso. A gente fala que acho que a maioria dos cânceres, né, eles não têm um sintoma específico. Então, quando eles começam a aparecer os primeiros sinais e sintomas, é porque eles já estão em um processo de desenvolvimento. Por isso que é importante as pessoas que estão nessa faixa etária, que foi dita pelo Ministério da Saúde como sendo de rastreamento, todas as mulheres irem fazer a mamografia. É ela que pede ou ela tem que passar por um médico, quer seja clínico geral ou um ginecologista, e aí é ele que solicita? Nos consultórios médicos, sim, é solicitado pelo médico, mas nas UBSs o enfermeiro também pode solicitar a mamografia, sim. Né? Nessa faixa etária de rastreamento a gente pode fazer. Nos outros casos não, tem que passar por um médico para poder solicitar ou um ultrassom da mama ou uma mamografia. Se perceber que existe a necessidade de alguma alteração, tem que encaminhar para o médico. Com relação ao autoexame, ela deve fazer esse autoexame de quanto em quanto tempo? Período pré-menstrual e no período também menstrual, onde as mamas elas vão estar mais inchadas, ela pode aí perceber alguma alteração por conta disso. Então, espera passar esse período menstrual para depois ela poder fazer o autoexame. Agora, tem um período para fazer diariamente, mensalmente, semanalmente, anualmente, como é que é? Não existe uma recomendação? Não existe uma recomendação, só não fazer nesses períodos. Okay. É importante ela fazer sempre, não vai fazer todo dia, não tem necessidade, mas não fazer nesses períodos, nem pré-menstrual, nem durante a menstruação, que ela vai estar com a mama mais sensível. E é importante ela também, além das mamas e do mamilo, ela fazer o exame embaixo, né, das axilas, que também tem toda a rede ganglionária ali, que faz parte, mamária, que faz parte também, é importante ela estar avaliando. Doutora Lauren, é possível a mulher, uma vez que tenha tido câncer de mama, voltar a ter outra vez câncer de mama? Sim, e o maior fator de risco, eu havia comentado anteriormente que era a idade, mas na verdade o maior fator de risco de desenvolver um câncer de mama é já ter tido um câncer de mama. Então, sim. Agora, por exemplo, numa situação dessa, ela pode ter câncer de mama, mesmo na mama já ter sido retirada? Ou ela vai ter na outra mama? É muito raro, mas a gente sabe que uma mastectomia, ela ainda sobra uma porcentagem bem pequena de tecido mamário, mas ainda resta esta mínima porcentagem, mas é raríssimo. Se for uma mastectomia radical, a chance maior é desenvolver do outro lado.
E existem tipos tumorais que fazem isso com mais frequência. Quanto tempo demora um procedimento para fazer uma reconstrução mamária? Caso se for uma mastectomia mais poupadora de pele, quando sobra mais pele, a gente coloca o implante e resolve desta forma, a cirurgia leva em torno de 2 horas. Esse implante que a senhora falou é do quê? De silicone. Silicone. Implante Existe de silicone. risco, por exemplo, a menina, ela faz, enquanto adolescente, ela quis aumentar os seios, por exemplo, colocou silicone. A possibilidade de ter sido colocado um silicone para aumento da mama por uma função estética, enquanto adolescente, trazer algum risco de um câncer de mama futuro ou não? Não, não existe nenhuma evidência. Existiu esse tabu já alguma vez ou não? Na verdade, tem se discutido, e é algo bem recente na literatura, sobre o linfoma anaplásico de grandes células relacionado ao uso de implante de silicone. Mas daí não é um tumor mamário, é um tumor da cápsula que se forma ao redor do implante de mama. É raríssimo, tem poucas descrições no mundo, mas a princípio é uma reação inflamatória contra o implante de silicone, causando um linfoma, mas não é um câncer de mama. A prótese de silicone não tem relação com câncer de mama. Agora, professora Paula, com relação aos homens, o homem também pode ter câncer de mama? Pode, né? É bem mais raro, é bem mais difícil, mas ele pode ter câncer de mama, sim. Em que circunstância também o homem percebe isso? O homem deve fazer o autoexame, o homem tem esse hábito. Eu não lembro de nenhuma campanha para explicar isso para nós, homens, como proceder. Deve seguir os mesmos padrões, os mesmos modelos das mulheres ou não? Como é que deve ser feito isso? Não existe uma campanha para os homens, porque quando a gente trabalha com a população de uma forma geral, epidemiologicamente falando, é muito mais raro, muito mais difícil a gente apresentar um homem com câncer de mama, mas existe sim. E também o homem, ele consegue fazer, é muito mais fácil para ele perceber alguma alteração, porque ele tem, né, a mama super menos desenvolvida do que a mulher. Então, quando ele tem alguma alteração, fica bem mais fácil de ver também. Mas o homem, sim, o homem como a mulher, ele deve conhecer o corpo dele e ele deve fazer, quando ele achar necessário, fazer o autoexame sem problema nenhum, da mesma forma como a mulher faz. E ele deve procurar, por exemplo, qual médico para tirar uma dúvida se ele está, de repente, com câncer de mama ou não? Qual especialista ele deve procurar? O especialista, ele pode ir procurar um clínico geral e depois ele pode ter todos os encaminhamentos, um oncologista, eu não sei, um mastologista, né? Mas pela UBS ele vai ter que Pela passar UBS ele vai passar pela avaliação geral, do então. clínico geral e Que daí vai ele vai ter um encaminhar para um encaminhamento a partir disso, né? E da mesma forma, doutora Lauren, também pode ser feita uma reconstrução mamária para o homem, ou pelo menos questão estética, logicamente, a proporção da mama é menor, mas enfim, também é possível fazer. É possível fazer a reconstrução do complexo mamilar, né? E o que eu acho importante ressaltar é que o câncer de mama no homem costuma ser bastante agressivo e se houver um caso de câncer de mama em homem na família, fala a favor de alterações genéticas, então a família tem que estar mais atenta com relação às questões de rastreamento. Agora, com relação às pílulas anticoncepcionais, elas podem, de alguma forma, estimular futuramente um câncer de mama? Foi o que eu comentei anteriormente, é um assunto bastante controverso, é bastante difícil você verificar, é um estudo muito complicado de ser feito, porque é populacional, né, o quanto que a pílula tem mesmo seu papel como fator de risco para câncer de mama. Então, os estudos são controversos, mas a Organização Mundial de Saúde já considera, sim, a pílula anticoncepcional como fator de risco. Professora Paula, alguma informação mais relevante, um dado importante que a senhora queira agregar para que quem está nos acompanhando possa se prevenir, possa verificar se está bem, quais são os procedimentos, o que a senhora acha importante a gente enaltecer ainda? Bom, o importante é, além do Outubro Rosa, as mulheres saberem que elas podem, em qualquer período do ano, fazer a mamografia, solicitar a mamografia no posto de saúde que tem próximo da sua casa, numa UBS. Se ela tiver qualquer eventual dúvida, ela pode ir lá também, eventualmente tirar as dúvidas que ela tem. Não é só no Outubro Rosa que a gente faz esse rastreamento é feito anualmente, né, para todas as mulheres.
que tem nessa faixa etária ou que tem algum tipo de alteração. O importante é ela ir procurar não só uma OBS, um posto de saúde, mas se ela tiver um convênio médico, alguma coisa, ela procurar uma ajuda médica se ela tiver algum tipo de alteração. E a informação é a melhor arma que a gente tem para fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, e que também existe tratamento, que tem muita gente que tem medo, né? Vê uma alteração, vê alguma coisa, tem vergonha. Então é muito importante a gente sempre falar sobre isso, sobre como é importante a mulher conhecer o próprio corpo e saber quais são as alterações que ela percebe em si mesma e procurar um auxílio, uma ajuda aí profissional. Quem quiser conversar com a senhora, bater um papo sobre o curso de enfermagem da Uniso, ou tirar alguma dúvida do assunto que a gente estava comentando hoje, qual é a forma mais fácil? A senhora tem um e-mail institucional que pode disponibilizar para quem está nos acompanhando? Tenho sim. É paula.monticelli@prof.uniso.br. E também tem a página da enfermagem, né? No Facebook, Enfermagem Uniso, para quem quiser tirar mais informações, saber sobre nossos eventos, sobre nossas campanhas. Tem tudo lá. E eu queria agradecer também o convite. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Laura, alguma coisa importante também para nesse encerramento de bloco? O que a senhora acha importante a gente enaltecer, falar, relembrar quem está nos acompanhando? O recado que eu gostaria de deixar aqui é com relação aos fatores protetores do câncer de mama, porque a gente sabe que uma dieta balanceada, o controle do peso, exercícios físicos, o consumo moderado do álcool, o uso racional de hormônios, tudo isso, a amamentação, tudo isso são fatores protetores para o câncer de mama. Então, é muito importante o estilo de vida saudável, né? Eu gostaria aqui de agradecer também mais uma vez a participação e me colocar à disposição para quaisquer dúvidas. No meu e-mail é lauren_class@yahoo.com.br. Muito bem, muito obrigado então, professoras, pela participação, doutora Laura, professora Paula, e estamos aí então, como eu falei, nesse cenário rosa, né, alusivo a essa campanha de prevenção de câncer de mama. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o professor Irineu Contini, ele vai dar dicas e então informações importantes desse evento que acontece na Uniso e você é o nosso convidado especial. Não sai daí, voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. E ainda falando sobre o Outubro Rosa, vamos conversar agora com o professor Irineu Contini, que é coordenador do curso de enfermagem da Uniso. Professor Irineu, muito obrigado pela sua presença. O senhor esteve recentemente aqui conosco, a gente já teve até um perfil profissional do senhor, mas eu gostaria de saber do senhor qual a importância de trazer este assunto para a sala de aula. Muito obrigado pelo convite para estar divulgando esse segundo encontro aí de prevenção do câncer de mama. Eu gostaria de falar da importância para os nossos alunos do curso de enfermagem, também para os alunos que também fazem as disciplinas eletivas de educação em saúde, tanto a pessoal da farmácia como o pessoal da fisioterapia, pessoal da nutrição, que está colaborando muito para esse evento. Então, a importância, na verdade, é a questão de construção do conhecimento, de estar trabalhando com os diversos públicos, e também acho que o grande trabalho é a parte da informação, da prevenção e da conscientização. O aluno acaba virando um agente de informação posteriormente, porque de repente ele é nutricionista ou ele é fisioterapeuta, mas ele vira um agente multiplicador? Sim, o aluno ele é um agente multiplicador. Essa é a ideia de trabalhar com os diferentes perfis de alunos, né, de diversos cursos da área da saúde, desde o nutricionista, que faz toda a parte de orientação da questão de uma dieta balanceada, que é importante para situações no caso de câncer de mama, a enfermagem com a questão do cuidado, da orientação em relação ao autoexame. Então, são dicas, né, são orientações muito importantes.
Agora, professor, também como é que faz para quem é que pode? Então, a gente ficou claro que são os alunos na área de saúde, porém, a comunidade externa, de alguma forma, ela tem acesso às informações dessas palestras que vão ser ministradas? Existe alguma palestra que é aberta à comunidade? Então, o evento, que é o segundo encontro de prevenção ao câncer de mama, ele é um evento aberto à comunidade, a toda a família, todos aqueles são muito bem-vindos à universidade. É um evento que vai acontecer no dia 29 de outubro, às 19 horas, aqui no auditório do Bloco F da universidade. Será um evento que vai agregar com os diferentes profissionais, né? Então, nós temos convidado como a doutora Lauren, médica, cirurgiã plástica, que vai engrandecer bastante o nosso evento. Temos a nutricionista Bruna Maria Vieira Pácola, que vai dar dicas, orientações sobre a nutrição e tratamento em relação ao câncer de mama. Temos a psicóloga Ana Sayuri, que vai falar sobre o corpo, a beleza e o feminismo no Brasil. E o depoimento também de uma professora nossa, que recentemente passou por um processo de mastectomia. Então, ela vai estar dando esse depoimento como que foi essa história. Então, acho que é um evento que agrega para todos, né? Tem grandes informações e também tem um desfile de lenços que vai ser promovido pelos alunos de enfermagem, as alunas de enfermagem, sob orientação da professora Célia Marisa, que é do curso de estética. Então, a gente tem um apoio de todos os cursos, os parceiros, assim por diante. E também tem um grupo musical do professor Eric Barioni, do curso de biomedicina, que vai fazer uma abertura musical, que é o Sunset Musical. Onde que a gente pode ter acesso a essa programação inteira? Bom, a programação ela vai estar disponível no site da Uniso, no www.uniso.br. Lá terá um link para inscrição, automaticamente clicando, colocando as suas informações, nome, o que pede, você já fica inscrito para o evento. É gratuito? O evento é gratuito, ele é aberto a todos os profissionais, estudantes também de outras universidades. E também gostaria de deixar que esse evento nós vamos ter a questão de uma campanha de doação, que é o Dia Nacional de Coleta. Então, a doação de alimentos, quem puder estar contribuindo, não é obrigatório, mas a doação é para que a gente possa direcionar para as entidades aí carentes através de um projeto que está sendo também direcionado pela nossa universidade, que é o Dia da Coleta Nacional de Alimentos. Agora, professor, com um evento desse tipo, o curso de enfermagem da Uniso, ele tem esse diferencial de estar sempre presente em atividades, ou seja, o curso de enfermagem está cumprindo uma das missões da Uniso, que é fazer a extensão universitária. O senhor vê isso como um mote do curso, estar sempre presente na comunidade, ou falando de assuntos da comunidade para o público em geral? Então, eu acho que a questão da enfermagem ser mais participativa, mais atuante, principalmente trabalhando com o público, com a comunidade, a questão da responsabilidade social, é algo que a gente vem trabalhando bastante e também aproveitando as parcerias que a gente tem, por exemplo, com a Secretaria de Saúde de Votorantim, a qual a gente está direcionando algumas atividades agora no Outubro Rosa, nesse mês, desde coleta de exames como o Papa Nicolau, atuação e orientação na recepção das unidades básicas de saúde sobre o câncer de mama, sobre o autoexame, um questionário que vai ser aplicado. Então, tudo isso a enfermagem vem atuando na sua prática. Então, esse é o nosso diferencial, dentre outros, do nosso curso. Professor, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo, convidá-lo para uma palestra, ou de repente quer conhecer um pouco mais sobre o curso de enfermagem da Uniso, qual é a forma mais fácil? Então, quem quiser estar entrando em contato pode ser através do e-mail, que é irineu.contini@prof.uniso.br. Estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Inclusive visita técnica, quer conhecer o laboratório de enfermagem, quer conhecer a estrutura da universidade, o senhor está à disposição também? À disposição, é só agendar conosco, apresentamos o espaço, mostramos aí os nossos simuladores, é um espaço diferente e que coloca o aluno dentro desse cenário da prática. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade. E caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!